Terça-feira, 10 de agosto, 8h03. Ainda não entrou ninguém na sala. Vou aguardar um pouco. Bom dia, Pablo. Bom dia. Vou aguardar mais um pouquinho, ver se chega mais alguém, tá? Beleza. Você consegue visualizar minha tela? Consigo? Beleza. Pablo, você terminou aquele curso que eu tinha te passado de redes neurais? O primeiro eu terminei, o segundo eu tô terminando. Tá. Era para mim ter terminado semana passada, só que aí eu fiz uma cirurgia, aí eu tive que ficar um pouco parado. Beleza. Sem problema. Pablo, eu já vou começar, tá? Acho que não vai entrar mais ninguém, não.
Então, nós vamos começar com a introdução ao processamento digital de imagens, do curso Ciência da Computação. O que é o processamento digital de imagens? Basicamente, ela tem essa definição aqui. É a manipulação de uma imagem por computador, de modo que a entrada e a saída desse processo de manipulação são imagens. Então, todo processamento de dados, né, ele tem uma entrada, um processamento e uma saída. No caso do processamento digital de imagens, tanto a entrada quanto a saída serão arquivos de imagens. Então, o que é processar uma imagem? Então, usar operações matemáticas para alterar os valores dos pixels de uma ou mais imagens. Então, nós vamos criar nessa disciplina, nós vamos aprender a criar algoritmos que vão fazer uso de operações matemáticas para alterar os valores dos pixels de uma imagem. E aí essa alteração vai resultar em outra imagem. Como que isso vai funcionar? Para que isso vai funcionar? Essas alterações nos valores dos pixels de uma imagem, elas servem para melhorar a qualidade de uma imagem, para que o observador possa visualizar de uma forma melhor algum detalhe de uma imagem. Então, quando a gente altera os valores dos pixels de uma imagem, altera os valores das intensidades dos pixels, nós estamos melhorando ou aprimorando uma qualidade de uma imagem, algum detalhe ou alguma área específica de uma imagem para que o observador possa visualizar melhor. Um outro motivo é melhorar a qualidade da imagem ou preparar a imagem para ser analisada pelo próprio computador com uma análise de imagem. Então, pode ser tanto um observador humano, tá? Ou um outro software. Ok? O processamento digital de imagens, ele tem esse fluxo aqui, tá? Esse fluxo aqui que está no centro dessa imagem. Primeiro tem a coleta de dados, depois o processamento de dados e depois a manipulação de informações. A coleta de dados é quando nós adquirimos a imagem. Essa aquisição de imagem, ela pode ser feita por imagens digitais de satélite. O satélite ele pode produzir uma imagem, né, uma imagem da Terra. Pode ser por topografia automatizada, que é a parte utilizada na agricultura, tá? Pode ser com sistema global de posicionamento, que a gente conhece como GPS. Fotografias aéreas, né, de helicóptero, avião ou drone, tá? E também a coleta de imagens pode ser feita por softwares diversos. E aqui, em software diversos, entra tudo que a gente pode adquirir imagens por via de software. Por exemplo, celular, câmera digital, um print screen que você dá na tela do seu computador. Qualquer software que pode gerar uma imagem ou adquirir uma imagem, entra aqui na parte de software diverso, na parte da coleta de dados. Então, quando a gente coleta os dados, ou seja, quando a gente adquire uma imagem, a gente passa para a parte de processar essa imagem, ou seja, o processamento de dados. E aí, dentro do processamento de dados, nós temos três áreas principais. Primeiro, o desenho auxiliado por computador, a gente conhece também como CAD, né, aqueles programas de Computer Aided Design, tá, desenho auxiliado por computador. Sistemas de informações geográficas. Esses sistemas de informações geográficas, eles vão pegar essas imagens de satélite ou as imagens de GPS, fotografias aéreas, e vão gerar informações em cima dessas imagens. Ou seja, eles vão pegar as imagens de satélite e produzir informações, seja de vegetação, hidrografia, uso da terra, tá, solos, áreas urbanas, tudo que são sistemas de informações geográficas entra dentro dessa classificação aqui. É basicamente o que o Google Maps faz, tá?
e também outros softwares de essa sigla aqui, né? SIG, S-I-G. Tem vários, tem ArcGIS, tem outro que chama GIS também, eu não lembro os nomes não, mas tem vários softwares que entram dentro dessa classificação aqui. E tem o processamento digital de imagens propriamente dito, que é o que a gente vai fazer nessa disciplina, que é pegar uma imagem e produzir informações sobre ela, ou pegar uma imagem e fazer uma melhoria no visual dessa imagem, né, melhorar os pixels para que o observador possa ver melhor. Ou um outro processo é pegar algumas informações já existentes, né, e produzir uma imagem. Depois do processamento de dados, nós temos as manipulações das informações, ou seja, as informações que nós pegamos aqui no processamento digital de imagem, nós vamos manipular essas imagens. Aí nós podemos produzir mapas, né, mapas digitais, como no Google Maps ou no ArcGIS, materiais descritivos, ou seja, uma descrição de o que é aquela imagem, tá? Mapas impressos, que é quando você pega o mapa digital e manda ele para uma impressora, e análise e diagnósticos, que entra aqui na parte de imagens médicas, tá? Então você pode coletar a imagem por meio de um aparelho de raio-x, processar essa imagem, né, pegar aquela informação que veio do raio-x e transformar ela em uma imagem, né, em uma foto, em um arquivo digital, e manipular essas informações, ou seja, fazer uma análise de diagnóstico. Por exemplo, raio-x de pulmão, identifica se a pessoa tem Covid ou não, ou uma imagem de raio-x de um osso, identifica se ele está quebrado ou não, e por aí vai, tá? Como que é feita a representação digital de imagens? Ou seja, como que uma imagem digital ela é representada no computador? Uma imagem digital ela é uma matriz, tá? De 2 dimensões. Então, uma matriz ela é composta por linhas e colunas, tá? Então, aqui nós temos todas as linhas e aqui nós temos as colunas. Os elementos dessa matriz, nós vamos chamá-los de pixels, tá? Então, uma imagem, ela é uma matriz de 2 dimensões, onde os elementos da matriz, ou seja, o encontro de cada linha com cada coluna, ele é chamado de pixel. A palavra pixel, ela vem dessa frase aqui, ó, picture versus elements. Então, são os elementos da figura, tá? Então, a imagem sempre é dividida em pixels. O pixel, ele é a menor representação de uma imagem. Tá? O que isso quer dizer? Não existe meio pixel. Um pixel já é a menor representação de uma imagem. Então, não tem como a gente dividir um pixel. Ele é sempre a menor. Tá? Então, quando a gente tem as linhas e as colunas, os elementos são os pixels, e esses pixels, eles têm uma intensidade. Tá? O que é intensidade? A intensidade, basicamente, é a cor. Tá? Então, quando a gente aplica, dá um valor de intensidade para um pixel, nós estamos alterando a cor desse pixel. Uma imagem, ela pode ser representada de 2 formas, tá? Mapa de bits ou vetores. Nessa disciplina, nós não vamos trabalhar com as imagens com vetores, somente as imagens de mapas de bits. As imagens em mapas de bits, elas podem ser salvas em diversas extensões, tá? GIF, JPEG, BMP, PNG, tá? Então, um pixel, ele é um elemento da figura, né? Ele pode ser preto ou branco, e nesse caso ele vai gastar 1 byte por pixel. Aqui ficou escrito errado, tá? Byte é com Y, aqui ficou com I, mas está errado. Ele pode ser preto e branco, gastando 1 byte por pixel, ou ele pode ser colorido, consumindo 3 bytes por pixel.
Quando ele é preto e branco, nós vamos gastar somente um valor. Ou ele vai ser 0, ou ele vai ser 1. E quando ele é colorido, nós vamos gastar 3 valores, tá? Um para cada camada. Então, observa aqui nessa imagem, que nós temos aqui uma imagem de um emoji, né? De um smile sorrindo. E aqui eu amplifiquei essa imagem, tá? E já coloquei ele aqui como uma matriz, tá? De linhas e colunas. Cada quadradinho desse aqui é um pixel da imagem, tá? É um pixel da matriz. Então, nós vamos numerar essas linhas e numerar essas colunas para a gente ter o endereço de cada pixel, tá bom? Então, esse primeiro pixel aqui, o pixel 0, esse pixel branco, ele está na linha 0, coluna 0. Esse segundo pixel branco aqui, ele está na linha 0, coluna 1. E assim sucessivamente. Cada pixel ele tem uma intensidade, que são esses valores que estão aqui embaixo. Então, eu vou pegar esse pixel aqui, ó, que tem esse tom de amarelo, e a intensidade, e amplifiquei ele para cá. A intensidade dele é 98% no red, que é o vermelho, né? 96% no green, que é verde, e 0% no blue, que é azul. Então, essa combinação aqui de red, green e blue vai dar essa intensidade aqui de amarelo, essa cor amarela, tá? Enquanto esse pixel aqui que tem um amarelo escuro, quando ele está amplificado, ele tem essa intensidade aqui de red, green e blue, e esse pixel aqui, esse cinza clarinho, tem essa intensidade aqui. Resumindo, uma imagem ela é uma matriz, linhas por colunas, onde cada pixel ele vai ter uma intensidade. E aí, cada intensidade, esse conjunto de pixels com as intensidades diferentes, forma uma imagem. Tá? Esse exemplo aqui é de uma imagem binária, ou seja, é uma imagem desse exemplo aqui, ó, preto e branco, onde eu vou gastar somente 1 byte por pixel. Tá? Então, aqui eu tenho uma matriz, tá, de zeros e uns, onde eu estou gastando um valor em cada pixel. Tá? A cada valor desse aqui representa um pixel, e eu estou gastando somente um valor. Ou ele é 0, ou ele vai ser 1. E aqui embaixo eu tenho a imagem que essa matriz está representando. Então, observa que aqui a primeira linha da matriz ela é composta somente por zeros. E aqui na imagem, a primeira linha da imagem são pixels brancos. Já na segunda linha da matriz, eu tenho os 2 primeiros pixels brancos e depois começa já com os pixels uns e os 2 últimos pixels são brancos. E aqui na imagem, a segunda linha da imagem, os 2 primeiros pixels são 0, são brancos, né? Depois começa os pixels escuros, né? Podia ter colocado preto, mas coloquei verde. E depois tem os pixels brancos. Então, essa matriz vai representar essa imagem aqui. No caso, uma letra C, e é uma imagem binária. Só tem preto ou branco. Tá? 0 ou 1. E aqui, nós já vamos ver a representação de uma imagem binária, tá? Só com zeros e uns. Uma imagem em tom de cinza e uma imagem colorida, utilizando o RGB. Então, observa que essa matriz binária aqui, somente com zeros e uns, ela vai gerar essa imagem aqui. Então, aonde na matriz tem o número 0, na imagem vai ter um pixel branco. E onde na matriz tem o número 1, na imagem vai ter um pixel preto. Tá bom? Gastando somente 1 byte por pixel. Então, cada número aqui representa um pixel. Já na imagem em escala de cinza, nós vamos ter valores diferentes, que vão do 0 até o valor 255. Então, nós temos 256 intensidades diferentes, ou seja, 256 cores diferentes. Enquanto aqui no bitmap
né, na imagem preto e branco, nós temos somente duas cores, ou ela é preta ou ela é branca, na imagem em escala de cinza, tons de cinza, nós podemos utilizar 256 cores diferentes, tá? O valor do pixel 0, ele é o preto, tá? Diferente aqui da imagem preto e branco, que o 0 é o preto e o 1 é o branco. Não, falei errado. Aqui na imagem em preto e branco, o 0 é branco e o 1 é preto. Na imagem em escala de cinza, o 0 vai ser preto, tá? E quanto mais perto do 255, mais claro vai ser o pixel. Então, aqui, ó, onde o pixel está com o valor 200, ele tem esse tom de cinza clarinho. Onde o pixel aqui está com o valor 120, ele é um pouco mais escuro. E aqui onde está 88, ele é um cinza mais escuro ainda. Então, quando a gente usa as imagens em tom de cinza, quanto mais perto do 0, mais escuro. E quanto mais perto do 255, mais claro, mais branco, tá? E nós passamos aqui para a imagem colorida. Na imagem colorida, nós vamos utilizar 3 valores por pixel. Cada pixel ele vai ser composto por 3 valores. Enquanto na escala de cinza e na preto e branco é somente um valor, na imagem colorida serão 3 valores. Cada valor desse aqui dentro de um pixel corresponde a uma camada diferente. O primeiro é o R, ou red, né? A segunda é o G, ou green. A terceira é o B, ou blue. Tá bom? Então, aqui nessa coluna aqui, ó, da matriz, nós temos essa coluna aqui, que é o vermelho. Esse tom de vermelho, tá? Então, esse tom de vermelho aqui, ele tem o valor de 255 no vermelho, 0 no verde e 25 no azul, tá? Ou 255 no R, 0 no G e 25 no B. Essa coluna verde aqui tem esses valores, 0, 255 e 25. Essa coluna roxa tem esses valores, 90, 10 e 90. E essa coluna azul tem esses valores aqui, 10, 30 e 200. Então, quando a gente faz esse conjunto aqui, essa tupla, né? Esses 3 valores aqui em cada pixel, nós vamos ter uma cor diferente. E esses valores, eles são parecidos com esses valores aqui do tom de cinza. Como assim parecido? Eles sempre vão do 0 ao 255. Nós nunca vamos usar um valor menor do que 0 e nunca vamos usar um valor maior do que 255. Tá? Por exemplo, 256 não existe, 300 não existe. É sempre algum valor entre 0 e 255. E são sempre valores inteiros, tá? A gente não usa números reais aqui, números quebrados, por exemplo. 25.3, 25,5, não tem, serão sempre valores inteiros, tá? E com essa representação aqui, nós conseguimos montar essas imagens que nós estamos vendo aqui embaixo. Então, essas aqui são as matrizes e aqui embaixo as imagens que essas matrizes representam, tá bom? Então, isso é a forma que nós vamos representar computacionalmente as nossas imagens. Ou seja, a gente vai escrever essas matrizes e o computador vai mostrar essas figuras, nessas imagens para a gente. Dúvidas até agora, pessoal, na relação do processo do representação de imagens? Se tiver dúvida, pode abrir o microfone aí e falar, tá? Por enquanto, não. Beleza. Agora nós vamos passar para a vizinhança de um pixel, tá? Cada pixel, ele pode ter 3 tipos de vizinhança, tá? Temos a vizinhança 4, a vizinhança diagonal e a vizinhança 8. Então, nós vamos considerar sempre esse pixel central aqui, tá? Aqui tem um pixel central, pixel central, pixel central. A vizinhança 4, os vizinhos desse pixel central são esses pixels que estão coloridos na cor cinza.
Então, esse pixel central, os vizinhos 4 dele são na coluna imediatamente anterior, a coluna imediatamente posterior, a linha imediatamente anterior e a linha imediatamente posterior. Esse aqui é a vizinhança 4 desse pixel. Na vizinhança diagonal, são os vizinhos diagonais desse pixel, são esses aqui que estão coloridos na cor cinza. Ou seja, são esses que estão diagonalmente conectados aqui, ó, diagonalmente adjacentes ao pixel central, tá? Na diagonal dele aqui. E a vizinhança 8 é a soma dos vizinhos da vizinhança 4 com os vizinhos da vizinhança diagonal. Ou seja, são os 8 vizinhos de cada pixel. Todos os vizinhos imediatamente conectados ou imediatamente adjacentes a esse pixel aqui. Esse conceito de vizinhança vai ser muito importante quando a gente começar a ver a questão de filtros e máscaras, tá? Em alguns nós vamos usar a vizinhança 4, alguns vizinhança diagonal e alguns nós vamos utilizar a vizinhança 8. Entendendo esse conceito aqui de vizinhança, nós vamos... entendendo esse conceito de vizinhança, nós vamos passar para o conceito de conectividade e adjacência. Mas antes, a vizinhança de um pixel, ela pode ser representada pelo endereço do pixel, tá? Então, considerando sempre aqui o pixel central, ele tem um endereço x, y, tá? Coluna x, linha y. Coluna x, linha y. Então, aqui, os vizinhos 4, né, que são imediatamente posterior e imediatamente anterior, ele vai ter o endereço coluna menos 1, né, ou seja, a coluna do pixel central menos 1, e na mesma linha. Observa que aqui o y ele ficou travado. E o outro vizinho, ele vai ter uma coluna mais 1, e na mesma linha. E o mesmo vai acontecer com o vizinho aqui de cima. Ó. Observa que o pixel, que a coluna agora ficou travada, o x está travado, é o mesmo x, né? E ele vai ter uma linha a menos aqui no vizinho de cima e uma linha a mais no vizinho de baixo. E os vizinhos da diagonais, eles sempre vão ter uma coluna a menos e uma coluna a menos e uma linha a mais, uma coluna a mais, uma linha a menos, uma coluna a menos, uma linha a mais, e uma linha a mais e uma coluna a mais e uma linha a mais, tá? Então, esses aqui são os endereços dos vizinhos de cada pixel, tá bom? Isso aqui vai ser importante quando a gente começar a fazer a programação lá, que a gente vai, quando a gente começar a andar nas matrizes dos pixels, para a gente poder fazer as alterações em cada pixel. Com isso, nós temos agora a conectividade e adjacência. Nós temos 3 tipos de conectividade. Conectividade 4, conectividade 8 e conectividade mista. A conectividade de um pixel, ela é representada quando um pixel ele está conectado a outro, ou seja, conectividade 4. Quando ele tem um vizinho 4 e também ele satisfaz algum critério de intensidade, tá? Ou seja, ele tem uma cor igual ou similar à cor do vizinho do pixel central. Então aqui nós vamos considerar esse pixel central aqui, tá? E vamos ver qual é a conectividade 4 dele. Esse pixel aqui do lado direito, ele é vizinho a esse pixel central. Porém, ele não está conectado porque ele não satisfez um critério de intensidade. Esse pixel aqui ele é branco e esse pixel ele é azul. Ele não satisfez o critério de intensidade, tá? Já o pixel aqui de cima, o vizinho de cima, ele está conectado com uma vizinhança 4 e também satisfaz um critério de intensidade. Então, aqui eles têm uma conectividade 4 com o pixel central, tá? Esse pixel aqui, que ele está na diagonal do pixel central, por que ele está conectado aqui?
Porque esse pixel, ele é vizinho 4 deste pixel aqui. Tá? Então, nós vamos sempre considerar o vizinho central. Então, esse cara aqui, ele é o central neste momento. Então, o único pixel 4 conectado a ele vai ser esse daqui. E aí nós passamos a usar esse pixel aqui agora como pixel central. Então, o único vizinho dele conectado é este aqui da esquerda e esse aqui de baixo. Por isso que tem essas linhas aqui. Então, essa aqui é a conectividade 4. Porque ela satisfaz o critério de intensidade e satisfaz o critério de vizinhança 4. Já esse pixel aqui, que está na diagonal, embora ele satisfaça o critério de intensidade, ele não satisfaz o critério da conectividade 4. Tá? Eu não consigo chegar nesse pixel central por meio da conectividade 4. Por quê? Se a gente considerar esse pixel aqui como um pixel central, observe que os vizinhos dele são brancos, tanto esse quanto esse aqui. Então, eu não consigo conectar uma conexão 4 com esse pixel aqui. Tá? Já a conectividade 8, ela vai considerar tanto a conectividade 4 quanto a conectividade diagonal. Tá? Então, aqui eu já consigo acessar esse vizinho aqui, diagonal, porque ele está na conectividade 8. Eu consigo acessar, fazer uma linha diagonal nesse pixel aqui, porque ele satisfez o critério de intensidade, ou seja, ele é da mesma cor, né, uma cor parecida com o pixel central, e ele é conectividade 8, ou seja, eu posso traçar uma linha diagonal nele aqui, e eu vou conseguir conectar. E esse pixel aqui, na diagonal de cima, eu tenho 2 caminhos para chegar nele. Eu tenho o caminho diagonal, e eu tenho o caminho da conectividade 4. Tá? E a conectividade mista, ela vai juntar tanto a conectividade 4 quanto a conectividade 8, porém, ela vai eliminar a redundância. Ou seja, aqui eu tinha 2 caminhos para chegar nesse pixel diagonal. Agora eu vou eliminar essa redundância, eu não vou ter mais 2 caminhos para chegar nesse pixel, eu vou ter somente um. Conectividade 4 são os pixels conectados com a vizinhança 4, que satisfaz um critério de intensidade. Conectividade 8 são os pixels conectados com a vizinhança 8 e que satisfazem um critério de intensidade. E a conectividade mista é a conectividade 8, porém eliminando as redundâncias. Tá bom? Beleza. Entendido isso, nós vamos passar para as distâncias entre pixels. Nós temos 3 tipos de distância. A distância euclidiana, que tem essa fórmula aqui. Eu já vou voltar nela aqui, eu vou só mostrar as outras rapidinho. Nós temos a distância City-Block, que tem essa fórmula aqui. E nós temos a distância tabuleiro de xadrez, que tem essa fórmula aqui. Tá? Então, nós temos essas 3 distâncias. Vou mostrar uma por uma aqui com detalhes. Tá? A distância euclidiana, ela vai utilizar a fórmula do teorema de Pitágoras. Tá? Perdão, pessoal. Ela vai utilizar a fórmula do teorema de Pitágoras. O quadrado dos catetos, né, a soma do quadrado dos catetos, é igual ao quadrado da hipotenusa. Então, vamos fazer aqui um exemplo prático. Imagina que eu tenho aqui essa imagem, tá? Deixa eu copiar a fórmula aqui. Raiz quadrada da diferença dos pontos, né? Então, imagina o seguinte. Nós temos o ponto P, que ele tem o endereço x e y, e nós temos um ponto Q, que ele tem o endereço s e t. Então, vamos escrever aqui. Ponto P, ele tem o endereço x e y. E o ponto Q, ele tem o endereço st. O meu ponto P, eu vou inventar aqui, ele está na posição, ele está no endereço 1, 1, tá? E o meu ponto Q,
eu vou inventar aqui que ele está no endereço 43. Então, eu vou vir aqui na minha imagem, no endereço coluna 1, linha 1, e escrever aqui ponto P. Tá? E o meu ponto Q, ele está na coluna 4, linha 3. Então, eu vou vir aqui, ó, coluna 4, linha 3, ponto Q. Então, eu tenho essa imagem, né, ela é uma matriz, ela é uma imagem, tem 6 colunas por 6 linhas, e eu tenho 2 pontos, o ponto P no endereço 1, 1, e o ponto Q no endereço 4, 3. Agora eu preciso calcular a distância euclidiana entre o ponto P e o ponto Q. Aí. Então vamos calcular aqui, ó, distância euclidiana entre P e Q, entre os pontos P e Q, é igual. Raiz quadrada, tá? Essa sigla aqui, pessoal, é square root, tá? Que é raiz quadrada em inglês. Ó, square root, tá? É uma... Na maioria das linguagens de programação, SQRT é a fórmula para você fazer uma raiz quadrada, tá? Então, é a raiz quadrada da soma dos quadrados das diferenças entre os pontos, tá bom? Então, ela vai ser o ponto x, né, do P, menos o x do Q elevado ao quadrado, mais o ponto y do P menos o y do Q também elevado ao quadrado. Tá? E aí, a gente vai fazer essa conta aqui e tirar a raiz quadrada e a gente vai ter a distância euclidiana entre P e Q. Então, vamos lá. Distância euclidiana entre P e Q é igual a raiz quadrada. 1 menos 4 dá menos 3 ao quadrado, mais 1 menos 3 vai dar menos 2 também ao quadrado. Então, a distância euclidiana entre P e Q é igual a raiz quadrada menos 3 ao quadrado vai dar 9. Mais menos 2 ao quadrado vai dar 4. Então, a distância euclidiana entre P e Q vai dar raiz quadrada de 13. Tá? 13 não dá uma raiz quadrada exata, mas eu já fiz a conta aqui. Raiz quadrada de 13 dá 3,6. Tá? Então, como que é essa distância euclidiana aqui na imagem? Tá? Então, a gente tem aqui uma linha. Nós vamos traçar aqui, fazer o cateto, um dos catetos, né? Vai ficar aqui. E aí nós vamos ter outro cateto, que ele vai ficar aqui. Isso. Então, é a diferença, né, dos pontos, ou seja, essa conta aqui, 1 menos 4, é essa distância aqui, ó. Tá? 1 menos 4, ou seja, dá 3. Aqui eu tenho, ó, 1, 2, 3 pixels. E essa distância aqui é 1 menos 3, que é essa distância aqui, ó. Vai dar 2, né? 1 menos 3, 1, 2. Tá? Então, a gente vai fazer o quadrado disso daqui para calcular a hipotenusa, que é esse valor aqui. Tá? Então, essa distância euclidiana de 3,6 é o comprimento dessa diagonal aqui. Tá bom? Então, essa é a distância euclidiana. É basicamente encontrar a hipotenusa desse triângulo de ângulo reto aqui. Tá bom? Beleza. Agora, a próxima distância, ela é chamada de city block. Tá? E ela tem essa fórmula aqui, ó. A diferença entre os pontos x, né? Módulo da diferença mais módulo da diferença entre os pontos y. Tá? Então, nós vamos fazer a mesma coisa aqui.
Tá bom? Vou utilizar os mesmos pontos. P vai ser 1, 1. E Q vai ser 4 e 3. Mesmo endereço. Então, a distância city block, ela é igual a módulo da diferença, né, do x do y. Então, 1 menos 4, módulo, mais módulo 1 menos 3. Beleza. Vamos escrever aqui, né? Ponto P e linha 4, coluna 4, linha 3, aqui, ponto Q. Os mesmos pontos. Deixa eu só conferir a fórmula aqui. É isso mesmo. Então, essa distância aqui, ela vai ser distância city block é igual. 1 menos 4 vai dar módulo de menos 3 mais módulo de menos 2. Módulo, quando a gente tem módulo, é só a gente tirar o sinal, tá? Então, isso daqui vai dar 3 mais 2 é igual a 5, tá? Então, a distância city block entre o ponto P e o ponto Q vai dar 5, tá? Então, vamos traçar a linha aqui, ó. É como se a gente pegasse uma linha do ponto Q, do ponto P, e depois uma linha aqui do ponto Q. Beleza. Então, o que significa a distância city block? É também chamada em português de distância de quarteirão, tá? Imagina ali igual aqui a gente tem em Tuiutaba, ali o centro da cidade, ele é todo quadradinho, né? As ruas são todas paralelas e formando uma matriz. Então, quantos quarteirões eu vou gastar para ir do ponto P ao ponto Q? Então, aqui é só você contar. Ó. Começa aqui do ponto P, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, tem 5 quarteirões, né? 5 pixels entre o ponto P e o ponto Q. Enquanto a distância euclidiana entre o ponto P e o Q ele é 3,6, a distância city block entre os mesmos pontos ela é igual a 5. Tá? Beleza. Agora, a terceira distância entre pixels é chamada de tabuleiro de xadrez. A distância de tabuleiro de xadrez ela tem essa fórmula aqui. É o valor máximo entre os módulos das distâncias. Tá? Então, vamos lá. Vou pegar os mesmos pontos. P1, 1 e Q, 4, 3. Tá? Então, a distância do tabuleiro de xadrez ela vai ser igual ao valor máximo entre o módulo de 1 menos 4, módulo, e módulo de 1 menos 3. Ok? Então, vamos colocar aqui o ponto P e o ponto Q. Linha 4, linha 3. Coluna 4, linha 3. Beleza. Então, vamos calcular isso daqui. A distância do tabuleiro de xadrez entre esses pontos é o valor máximo entre módulo 1 menos 4 é menos 3 e módulo de menos 2. A distância do tabuleiro de xadrez é igual ao valor máximo entre módulo de menos 3 é 3 e módulo de menos 2 é 2. Então, qual é o valor máximo entre 3 e 2? O valor máximo entre 3 e 2 é 3. Tá? É o maior valor. Então, a distância de tabuleiro de xadrez entre o ponto P e o ponto Q é o maior valor entre 3 e 2. Tá? Aqui, beleza. Então, ele vai contar qual é o maior valor horizontal ou ele vai ver se o maior valor é a distância horizontal ou a distância vertical. Nesse caso aqui, a maior distância é a distância horizontal. Tá? Então, deu o valor 3. Então, observa
que os mesmos 2 pixels, né? Eu sempre usei os mesmos valores, P1, 1 e Q, 4 e 3. Ele tem 3 valores diferentes para a distância, tá? Na distância euclidiana, ele deu 3,6. Na distância Cityblock, ou quarteirão, ele deu 5. E na distância tabuleiro de xadrez, ele deu 3. Tá? São 3 valores diferentes. E a gente vai usar muito isso na hora que a gente começar a fazer os nossos algoritmos de processamento digital de imagens, quando a gente quer saber a distância entre um pixel e outro para aplicar um filtro. Então, qual distância que a gente vai utilizar? Vai ser euclidiana? Vai ser a distância Cityblock? Vai ser a distância do tabuleiro de xadrez? Aí vai depender muito do filtro. Tá? Dúvidas por enquanto, pessoal? Não, tô de boa. Tranquilo, né? Beleza. Então, o conteúdo dessa semana foi isso, tá, pessoal? Vou só fazer uma recapitulação aqui. Então, eu mostrei o que é um processamento digital de imagens, tá? Qual é a intenção, né, de um processamento digital de imagens. Mostrei também qual é o fluxo de trabalho, processamento digital de imagens. Mostrei como é representada uma imagem em uma matriz. Mostrei aqui o mapa de bits. Mostrei uma imagem binária. Mostrei imagem binária, tom de cinza e colorida. Falei da vizinhança de um pixel, das 3 vizinhanças. Falei da conectividade e adjacência. E falei das distâncias entre pixels. Tá? Lá no Google Classroom aqui, eu já coloquei aqui a semana 3, tá? Que começou ontem, né? Segunda-feira, vai de 9 de agosto a 13 de agosto. Aqui já tem essa apresentação que eu fiz, tá? E esse vídeo dessa aula está sendo gravado, eu vou colocar aqui. Assim que o YouTube subir, eu já publico ela aqui. E tem também a lista 1, tá? A lista está naquele arquivo, né, que a gente mantém. E aqui tem 3 exercícios, tá? Aqui perguntando os vizinhos dos pixels, tá? Adjacência e um exercício aqui sobre o cálculo da distância entre pixels. Calcular utilizando as 3 medidas, euclidiana, Cityblock e xadrez, para esses 3 pares de pixels aqui. Então, são 3 medidas, 3 pixels, vão ser 9 distâncias que vocês vão colocar aqui. Tá bom? Pessoal, essa é a aula dessa semana. Se você tiver alguma dúvida, pode ficar à vontade para perguntar. Se não tiver dúvida, a gente pode encerrar já. Tá bom? Tranquilo, André. Então, tá bom. Pessoal, um bom dia para vocês. Assim que o YouTube subir essa aula, eu vou colocar lá no Google Classroom, tá bom? André, deixa eu te perguntar uma Pode coisa. perguntar. Eu não vi na primeira aula, acabei não vendo o vídeo da apresentação. Como é que tá funcionando as suas presenças? Porque não é sempre que eu posso participar de manhã. Tá. Andrew, a presença é o seguinte. Entregou a lista, tá? Ganhou presença da semana. Eu não vou cobrar presença dessas aulas ao vivo, não. Pode ficar tranquilo. É só fazer as listas de exercício que eu dou a presença da semana lá, tá bom? Entendi. Então tá, André. Essa é a minha dúvida. Obrigadão. Beleza. Um abraço para vocês. Falou, Você abraço. também. Até mais. Falou.